Olá pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês os top 5 das experiências que a gente selecionou que pareceu interessante pra gente. Espero que vocês gostem e é isso aí, vamos lá então. Em 1995, os cientistas da NASA, eles estudaram a construção das teias da aranha da madeira sob o efeito de várias drogas. E o objetivo era analisar a estrutura periódica das teias. Nessa experiência, eles aplicaram o THC, que é o ingrediente ativo da maconha, que ela fez a teia certinho, só que ela se distraiu, ela ficou entediada e deixou a teia e não terminou o trabalho. Vagabundo. E a segunda droga que eles usaram como experimento foi a anfetamina, que ele causou um efeito de euforia. Aí a aranha, ela fez um trabalho certinho, assim, com as Bem teias. rapidinho, comparando com as outras aranhas. Só que ela faltou organização, sabe? Eles deixou um espaço, assim, ficou uma coisa simétrica. Sob o efeito de LSD, ao contrário da aranha que estava sob o efeito de anfetamina, a teia ficou bem simétrica, mas não muito boa para capturar os insetos. E quando deram o sonífero, ela ficou com sono e não terminou a teia. Ela dormiu. Né? Esse sonífero, né? E por último, eles aplicaram a cafeína, que foi o pior resultado. Parece que com a presença de cafeína, elas ficam incapazes de produzir a teia. E ela não mostrou nenhum sinal dos formatos padrões de uma teia comum. Diferente da gente humana, né? Tipo, que enquanto a aranha ficou mó molenga, assim, tipo, a gente fica geralmente mais acordado, assim, né? Mais elétrico depois que tomamos cafeína. Então, aranhas, Exatamente. não bebam café. A Viagra foi lançada em 1998 e ela controla 45% do mercado. E a cada 9 segundos tem um neguinho usando aí. Imagina, a cada 9 segundos um neguinho tomando, tipo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Como você sabe disso? Me conte-me mais. É que eu pesquisei, né? Google, né? Sei. E o surgimento dela foi bizarro. Foi acidentalmente, na verdade, né? Na verdade, o americano chamado Pierre Pfizer. O nome dele tá escrito aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem ver. E esse cientista, ele tava em busca de um remédio para as pessoas que sofrem de hipertensão e de problemas cardíacos. Aí ele tava fazendo uns remédios assim e ele distribuiu para milhões de pessoas esse remédio que ele formulou. Só que essas pessoas não estavam tendo um resultado tipo eficiente assim pro problema deles. Só que uma coisa que o cara percebeu é que em todas essas pessoas, principalmente homens, eles ejaculavam, assim, sabe? Tipo, ele tomava um remédio, daí, sei lá, ele dormia, assim, passava o dia legal, assim, depois que ele, nossa, ejaculei, tipo assim, sabe? Então, a partir daí, ele percebeu que esses remédios não estavam mais vinculados para pessoas que são hipertensas, que sofrem de problema cardíaco, e sim para as pessoas que são impotentes sexuais. E ajudou muito eles a prosperar, assim, essa parte sexual dele, assim, sabe? Então, começou a ser eficiente para isso. Então, uma coisa que foi formulada para isso, foi para isso. E isso, entendeu? E até lá havia poucas alternativas para as pessoas que sofriam de disfunção erétil. Por exemplo, só tinha a injeção intrapeniana e, nos casos mais extremos, a prótese, sabe? Então, para quando as pessoas ficaram sabendo da existência da Viagra, desse remédio tão milagroso, eles, assim, não podia como falhar e eles acharam uma coisa máxima, assim, porque você... Era apenas só ingerir, era oral, né? Era então um remédio de uso oral, sem dor e rápido, entendeu? Então, foi uma maravilha para as pessoas que são... A ação do remédio é simples. Ele produz um relaxamento na musculatura do pênis, permitindo um influxo de sangue e então... mas essa Viagra aí não causa nenhuma sequela, alguma consequência assim? Não, então, tipo, na verdade não tem nenhuma contraindicação, sabe? Mas só que, tipo,
as pessoas falam que é bom, assim, pra você fazer uma consulta médica antes, porque dependendo do remédio de Viagra, assim, que você tomar, ele pode te dar um efeito contrário, sabe? Tipo, te dá perigoso você ter infarto, AVC, essas coisas. Aí, as pessoas que precisam mais disso são esses baladeiros doidão aí, as pessoas que sofrem de hipertensão, esses problemas no coração, parece que sofrem também do... Aí por isso que na época, assim, que ele tava querendo remédio pra gente que são hipertensos e tem problema cardíaco, por isso que esse remédio ajudou muito, assim, né? Porque eles eram mais frágeis pra ter uma impotência sexual, então isso ajudou ele nessa parte, entendeu? Então por isso que essas pessoas, assim, principalmente acima de 50 anos, eles precisam de uma Viagra, assim, sabe? Então, as pessoas que também são indicadas são aqueles atletas sexuais, né? E, tipo, que trabalham à noite, assim, sabe? E as pessoas que sofrem problemas psíquicos, que as pessoas que, tipo, sofrem muito de ansiedade, essas coisas, sabe? As pessoas são muito ansiosas. Em 1994, o Leonard Adler, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é um cientista da computação, lá da Universidade de Califórnia, e ele concluiu que depois que ele leu um livro chamado Biologia do Gene Molecular, ele chegou numa conclusão que poderia fazer um computador com DNA. De fato, o DNA ele é muito semelhante, assim, igual o disco rígido, nessa parte de guardar armazenamento, assim, que o DNA ele guarda informações dos seus genes permanentes. Mas esse papo aí de computador com DNA, assim, ele tá mais numa fase de experimento, assim, sabe? Eles estão fazendo pesquisas, assim, porque eles começaram recentemente, foi em 94, que o Leonard, ele achou que poderia fazer, né? Então, eles estão estudando sobre isso ainda. E eles estão fazendo pesquisa pra, por exemplo, ter o computador, assim, pra gente, disponível pra gente só pro ano 2050. Então, é uma coisa que, tipo, nem eles sabem como funcionam ainda. Então, a gente vai falar mais superficialmente. Os cientistas chegaram a pensar nessa hipótese porque, num espaço de apenas de uma gota de água, seria capaz de ocorrer milhões ou até trilhões de processamentos simultâneos, diferente dos computadores atuais, que ele tem o processamento do tipo linear, ou seja, ele só consegue processar uma informação de cada vez. Então, por exemplo, assim, se o computador ele te der uma informação, por exemplo, o homem é mortal e Sócrates é mortal, por exemplo, o DNA ele guarda com ele mesmo. Sócrates é mortal, então ele junta duas informações e junta em uma. O DNA ele tem uma porta lógica na qual ela recebe duas informações como entrada e ele tem como saída uma informação só, um dado só, né? Cada núcleo de informação ele pode ser guardado em 4 dados, em A, T, C ou G, e que eles combinados formam aminoácidos. Então, o processador não seria mais binário, né, no caso. É, de 0 e 1, aquele sistema que eu nunca entendi. E eu. sim em aminoácidos. A vantagem de usar o computador como disco rígido é que ele guarda muito mais informações em muito menos tempo, devido a reações químicas que acontecem no DNA. Mas aí tem uma desvantagem em relação à velocidade, porque o processador ele não consegue acompanhar a velocidade das reações químicas do DNA. E precisa de um processador, né? Então eles vão ter que achar um jeito de fazer um processador que acompanhe a velocidade. O plano dos cientistas, inicialmente, é aplicar esses computadores de DNA no diagnósticos médicos. Seria fácil para diagnosticar doenças assim, através desse computador de DNA, a partir de uma molécula pré-programada e, por exemplo, assim, eu tirar um pedaço de molécula, de célula do meu corpo e colocar nessa molécula pré-programada. E a partir dessa molécula pré-programada que tá com o meu... Com a célula? Com a célula, com as minhas informações, assim, aí o computador vai ver. E a partir dela, eu posso fazer uma diagnosticação fácil, indolor e rápida. Por exemplo, como câncer de mama, alguma coisa do tipo. Então, ele, além de ele me dar essa informação, ele também vai me falar uma quantidade, assim, adequada, assim, para eu tomar meu remédio e ele já vai dar uma receita médica, então. Eles teriam um processador de DNA para fazer processamento de coisas mais complexas e o do silício para fazer mais tarefas comuns e banais. Quem sabe, né, daqui a alguns anos a gente não esteja usando um computador de DNA. Se eu estiver vivo até lá, pior, né?
Que a luz se move muito rápido é um fato conhecido já desde a antiguidade. Até que grandes filósofos como Aristóteles chegaram a pensar que a velocidade da luz era infinita. Foi então que o filósofo Empédocles... Não puxa minha cabeça não, você é louca, mina! Oh, eu sou um Empédocles! Que foi o primeiro a desconfiar que a velocidade da luz tinha um fim, ou seja, que era finita, mas ele só se baseou no raciocínio lógico, então não valeu nada. Levando até Descartes e Kepler a pensar sobre essa questão. Inclusive Galileu Galilei. Inclusive o Galileu Galilei, que foi o primeiro a propor uma experiência para medir a velocidade da luz, só que na época não tinha os instrumentos necessários, então foi um fracasso. Décadas depois, aparece o astrônomo dinamarquês Ole Homer, que ele foi trabalhar em Paris, no Observatório Real, e lá ele encontrou com Giovanni Cassini, que era o diretor do observatório. Foi ele quem observou que havia uma irregularidade na órbita da Lua, que é chamada de Io, de Júpiter. Yo! A questão era que essa Lua, Io, ela fazia uma volta em 42 horas e meia. Só que às vezes ela fazia em mais tempo e em menos tempo. E ninguém estava conseguindo explicar o porquê disso. Daí que aparece o dinamarquês Ole Homer. Ele também já observava a lua de Júpiter, então ele já sabia que o fator dessa diferença de tempo era devido à velocidade da luz. Então isso quer dizer que quando a Terra estiver mais distante de Júpiter, a imagem demoraria mais para chegar na Terra, enquanto mais perto, consequentemente, seria mais rápido. E isso foi provado em 9 de novembro de 1677. Foi o seguinte: O Cassino falou pro pessoal de lá que a lua de Júpiter só seria visível na Terra num determinado horário, que seria em torno de 5h25 da tarde. E o Ole Homer chegou e falou que não, que vocês só vão enxergar a lua de Júpiter depois de 10 minutos, que seria em torno de 5h35 da tarde. Então o Ole Homer já foi desafiando o Giovanni Cassini. Só que ele tinha essa certeza porque ele já sabia que na época em que o Giovanni Cassini falou que passaria 5h25 da tarde, era em agosto isso. Então a Terra e o Júpiter, elas estavam mais próximas. Só que em novembro, já chegando em dezembro, a Terra estaria mais distante. Por isso que ele afirmou que seria 10 minutos depois. Então, a tarde mais esperada por todos com o telescópio apontado para Júpiter. Confiando na palavra de Cassino, né? É, porque ele era o diretor do observatório. Ele era bom, ele era um bonzão, gostosão de todos. Chegou a tarde e... Cassino tava errado. As pessoas viram 10 minutos depois. E adivinha a reação de Cassini? Eu não falei isso, que são louco? E ainda falou que era tudo besteira de Ole Homer. É Tudo muito cara mentira. dele, né? E como ele tinha poder lá, né? Sobrou tudo pra Ole Homer. Ele teve que sair de lá e voltar para seu país. Na época eles não tinham certeza das medidas exatas, né? Como a da órbita da Terra. Então não teria como sair um resultado bem preciso, né? Mano, o cara não sabia quanto que media direito o diâmetro da Terra. Não sabia nada de órbita e ele conseguiu calcular ainda, meu. Você é foda! Depois de um século, esse assunto voltou para a história. Só que agora com as medidas exatas, né? Em 1849, aparece a experiência feita pelo Fizeau, que ele usou o sistema da roda dentada. A experiência foi o seguinte: Fizeau fez esse experimento em seu laboratório mesmo. Ele lançou um feixe de luz no espelho E1, que provavelmente deveria ser uma vela, né, para a época. Aqui. E esse espelho E1 tinha 45 graus.
E esse espelho E1, ele é semi-transparente, ou seja, metade da luz ela atravessa e absorve, e a outra metade segue para a direita. Chegando no espelho E2, que é um espelho normal, percorrendo uma distância de 8.733 metros. Ou seja, Fizeau estava em seu laboratório e colocou o espelho E2 lá na montanha, perto de seu laboratório. E depois que a luz chega no espelho E2, ela reflete, voltando no mesmo caminho, só que no sentido contrário, passando pelos dentes da roda dentada. E aqui acontece a mesma coisa. Uma metade dela é absorvida, né? E a outra chega no olho do observador, que no caso era o Fizeau. Bom, esse era o mecanismo da experiência de Fizeau, e ele resolveu aplicar uma velocidade na roda dentada. E ele foi aumentando a velocidade aos poucos. Até que em um determinado momento, o reflexo rebatido pelo espelho E2 não estava chegando aos olhos de Fizeau. Então ele percebeu que nessa velocidade a luz estava sendo bloqueada pelo seguinte dente, impedindo da luz chegar até Fizeau. Daí ele achou estranho, né? Aí ele diminuiu novamente a velocidade e o reflexo voltou. Aí ele colocou na mesma velocidade, que era 12,5 rotação por segundo. Então, Fizeau concluiu que o período da luz deveria ser igual ao período da engrenagem, da roda dentada. Então, ficou o seguinte: o período da luz, certo? Eu vou colocar luz, é igual a 2 vezes a distância, porque a luz vai e volta, dividido pela velocidade. E já o período da engrenagem, eu vou colocar a roda. Da roda é meio, porque para Fizeau só interessava a volta da luz que batia aqui, né? Já que essa era a luz que estava sendo bloqueada. Vezes o número de rotação por segundo e vezes por P, está representando a quantidade de dentes presentes na roda. E então, igualando essas duas fórmulas, certo? É igual a 1,5 N vezes P. E daí, opa, e assim nós podemos simplificar, que vai dar 4 vezes N vezes P vezes D. Se a gente substituir, N é 12,5, certo? Rotação por segundos. E o P é igual a 720. O que ele usou tinha 720 dentes. E pela distância, aqui nós usaremos em quilômetros, então vai dar 8,633 quilômetros. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 310,788 quilômetros por segundo. Ainda tá um pouquinho longe dos números que a gente conhece, né? Só que daí apareceu Léon Foucault, que fez algumas melhorias no experimento de Fizeau. Depois aparece Albert Michael,
E com base nos experimentos dele, saiu vários resultados e o mais próximo... Então, o valor a gente vai deixar aqui embaixo, tá bom? E em 1983 foi definido que a velocidade da luz no vácuo equivale a 299 milhões e 792 mil e 480 quilômetros por segundo. Bóson de Higgs é uma partícula a qual ela teria dado origem a toda a massa que existe das partículas no universo. A gente não fala muito de campo de Higgs, a gente sempre fala de bóson de Higgs porque campo é uma coisa meio grande. É formado de vários bilhões, trilhões de Higgs, campo bóson de Higgs, entendeu? Por isso que a gente sempre fala bóson de Higgs e não campo de Higgs. E sua comprovação é fundamental para a teoria do padrão da física. E com essa descoberta, ela foi considerada a mais extraordinária de todos esses anos aí da física de partículas. E ele ajudou a esclarecer a origem do universo e também soube justificar a origem de toda essa massa que existe, de todas essas partículas que foram dando origem a outras partículas. A descoberta desse bóson de Higgs, ele foi feito em 2012, foi bem recentemente, né? E ele foi uma teoria lançada através de uma hipótese que foi lançada nos anos 60, 70, acho que foi no ano de 1967. Por um cara que chama Higgs também, então por isso esse bóson de Higgs. Então ele acreditava que existia um campo que envolvia toda essa massa, assim, toda essa origem de tudo isso, sabe? E que aconteceu depois do Big Bang. E nesse campo, eles são formados de vários bósons, por isso bóson de Higgs. Ele foi realizado num grande colisor de hadrons, que chama LHC, que fica num centro de pesquisa da Europa. E ele é o maior colisor de partículas e mais energeticamente potente de todas. E ele fica embaixo da Terra entre a Suíça e a França. E ele foi construído de 27 quilômetros de colisor. Eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos supor que eu tenho uma laranja na minha mão. E eu pergunto pra vocês, o que tem dentro dessa laranja? Só que vocês têm que me responder o que tem dentro dessa laranja sem poder cortar. O que você faz com a laranja? Como você explica o que tem dentro de uma laranja? Atira uma pedra na laranja ou, sei lá, ataca na parede, sei lá. E é isso. Então, enquanto mais forte for o impacto ou por uma pedra ou uma laranja na parede, enquanto com mais força você atirar, enquanto mais energia você colocar pra bater na parede, mais a laranja vai se espatifar. Então dali sai o suco, sai o bagaço, sai a semente. Então você vai saber o que tem dentro dessa laranja. Por exemplo, você pega um pão e você quer saber o que tem dentro desse pão. Então você pega uma faca e vai cortando o pão em pedaços até chegar uma hora que o pão, você não vai conseguir mais cortar o pão, por causa que ele vai estar tão pequeno, você não vai conseguir mais cortar no meio. Daí você vai lá e apela para o microscópio. Aí você vai cortando e cortando esse pedacinho de pão até virar uma molécula. E você vai cortando a molécula e vai chegar uma hora que você vai ficar tipo, o que tem dentro dessa molécula? Aí... Nossa, que emoção. Daí a gente vai lá e pega colisor de partículas pra fazer o que você quer saber, o que é feita uma molécula, o que tem dentro de uma molécula. E é isso que o LHC faz, que é o maior colisor de partículas que existe no mundo. E é mais energeticamente potente. Elas pegam essas partículas, que é mais prótons na verdade, aí eles colocam esses prótons pra correr, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E como se fosse uma corrida de cavalo. Então ele vai daqui e ele vai girando assim. Então esses prótons que vão girando, eles vão se batendo um com o outro e elas vão se espatifando, sabe? Então dali saiu o que? Quarks, saiu bóson, sai pequenas partículas. Enquanto elas vão girando, elas são puxadas por um ímã e por isso que eles batem um com o outro. Porque elas já são puxadas e já são encaminhadas assim pra bater na mesma direção. Lembrando que eles sempre se chocam de cabeça contra cabeça. Daí o movimento é tão grande desses prótons que ao usar a equação famosa de Einstein, que é E é igual a mc², que é energia relacionada com a matéria, você transforma a energia de movimento, que são prótons, em matéria. E você descobre que dentro dela existe dos prótons que eles estão colididos, que eles são formados de vários outros elementos que
que são, por exemplo, quarks, são bósons, que são partículas ainda menores. Então, daquela teoria que saiu, que átomo, que significa que não dá pra cortar, que é indivisível, na ideia de átomo que não dá pra dividir, ele era dividido em prótons, nêutrons e elétrons, e eles pensaram que parava até aí. E a partir disso eles descobriram que não, que eles são formados de partículas ainda menores, né? Que são quarks, bósons, blá blá blá. E ainda eles falam que essas menores partículas, que são quarks, bósons, ainda dá pra dividir. Então não são indivisíveis. O bóson de Higgs, ele demorou tanto pra ser encontrado porque ele é uma partícula muito instável e ele se fragmenta em pequenas partículas muito rapidamente. Mas o fato é que pra entender de onde veio tudo isso, a gente precisa de muita energia. E a tecnologia que a gente tem hoje não é o suficiente pra ter tanta energia desse jeito. Então é uma coisa que não dá pra saber ainda. Quem sabe daqui a alguns anos. Então essa partícula de Deus, que seria esse bóson de Higgs, ele explica por que o elétron ele é muito menor, 1000 vezes menor, tipo milhões de vezes menor do que um próton, por exemplo. O bóson de Higgs, na época, era muito complexo e muito difícil de se entender. Então, por isso que eles nomearam como a maldição de Deus. Essa partícula deixou de ser chamada assim quando o cientista escreveu um livro e, ao publicar, ele foi na editora, né? Só que daí a editora falou que não iria publicar com esse título, né? A Maldição de Deus. E que seria melhor se colocasse só Partícula de Deus, porque chamaria mais a atenção do público, né? Do tipo assim, vamos riscar aqui a Maldição de Deus, senão a gente não vai vender livro. É, tudo jogo de marketing. Aí ficou a Partícula de Deus. Só por isso. Físico teórico famoso chamado Stephen Hawking, ele afirmou que esse bóson de Higgs ele tem um potencial suficiente para destruir com o universo inteiro. Uou! Revelação bombástica. Segundo ele, os níveis energéticos são muito altos, eles ficam muito instáveis, então eles podem mudar de uma hora para outra. Mas um desastre desse é improvável, porque os físicos ainda não têm um acelerador de partículas grande o suficiente para poder realizar esse experimento. O potencial da partícula só é preocupante a partir dos 100 milhões de gigatransvolts. Então, até isso, tudo relax. E eu espero que tenha gostado do nosso vídeo. Olha só, você tocou no meu pau.